Olá pessoal, hoje é o quarto episódio dessa segunda temporada aí dos Sambinhas Terapêuticos. Estou aqui com minha amiga Érica Toledo e a gente vai falar sobre um samba super importante, interpretado pela Beth Carvalho, sobre os nossos erros, a capacidade de se perdoar, de levantar, de dar a volta por cima. Sacode a poeira e dá a volta por cima. O sambinha de hoje foi também uma sugestão de um colega que nos segue aqui no YouTube, nesse canal, Lázaro Rodrigues. Queria agradecer não só a ele, mas também a todos os comentários de vocês, as curtidas, compartilhamento. Isso é super importante para o projeto, né, para o FMG, para que a psicanálise circule, né, de uma maneira tranquila de se transmitir, como uma conversa virtual que o projeto está se propondo. O retorno mais gostoso é esse, né, Fábio? As pessoas falarem assim, nossa, agora eu entendi. Isso, gostei, né? Fala disso, fala daquilo outro. A gente, óbvio, não vai dar para atender todo mundo, mas é muito legal deixar suas sugestões aqui, porque isso vai gerando na gente também, em mim e na Érica, né, mais motivação para a gente escrever. A gente deve fazer um livro desse projeto daqui a um tempo, vai fazer palestras em outros lugares, então é uma ideia assim de fazer circular e ver o que as pessoas querem ouvir também, né? Esse samba que a gente vai falar hoje é um samba muito conhecido, né, da Beth Carvalho, também uma das grandes mestras, né, do samba aqui no Brasil. E essa ideia, né, que aparece aqui, né, Érica, assim, de dar a volta por cima, é uma ideia, claro, assim, que é motivadora, importante, parece um papo de coach, né, contemporâneo. Esse samba é antiquíssimo, né? E assim, ele dá uma fórmula muito legal, né, porque assim, tem um tom um pouco orgulhoso nesse personagem do samba, né, eu quero dar a volta por cima, o que eu passei ninguém passa, eu quero ver quem dá conta, tem uma coisa orgulhosa. Mas é interessante porque ele dá uma fórmula que é um pouco o contrário disso, que é a gente melhora a partir do reconhecimento da nossa fraqueza. Isso. Né? Essa lição assim, de lidar com o nosso engano, ela tá lá no samba, né? Isso. E foi o que ele pediu. A gente falou sobre perdoar o outro no samba da Maria Rita, e ele pediu como é que a gente perdoa a gente mesmo. Perfeito. E não é fácil, né? Não é fácil, e saber que a gente tem que fazer esse enfrentamento da própria culpa, do próprio masoquismo, né? Então não é para jogar tudo fora também dessa conversa de motivação, papos motivacionais, né? Porque hoje em dia essa conversa do coaching realmente está muito né, incentivando essa ideia de empreendedorismo, empreendedor de si mesmo, etc. Mas é preciso também... Não é empreendedorismo emocional, não. É isso, não é isso, né? Mas também a gente não pode jogar isso tudo fora e dizer, bom, você pode se entregar, não precisa lutar mais, não precisa, né, se perdoar. Não, tem que cuidar de si. A psicanálise é uma disciplina, eu tenho lido a psicanálise com Michel Foucault. A psicanálise é um dispositivo do cuidado de si, né? Então, assim, nessa ideia de cuidar de si mesmo, certamente está um enfrentamento às culpas paralisantes, né? A ideia de que a gente é um projeto estético que tem que ser o melhor que a gente pode ser, o melhor que a gente dá conta de ser o que se é, não estar ali, né, movido por um ideal, massacrado por um ideal. Reconhecer o que se é, reconhecer o seu gesto espontâneo, como diz o Winnicott, e tentar ficar mais próximo desse gesto espontâneo. Isso não é, né, um papo motivacional vazio que está aqui, né, dizendo, não, levanta, sacode a poeira, como um tipo de motivação vazia nesse sentido de um ideal. Até porque não é assim, levanta, sacode a poeira, olha para trás, isso. Olha onde errou, olha onde você chorou, né? O samba fala, chorei, não procurei esconder. Olha onde você chorou, olha o que dói, olha o que pega, olha o que te traz. E levanta a poeira depois disso, né? Não é só levantar a poeira, porque ele precisa dar a volta. Não, é aprender com esse processo, né? Refletir nele, né? Viver cada etapa do processo, chorei, não procurei esconder, e transformar nele uma construção, né, de ganho de personalidade mesmo, né? Total, como a gente falou num dos outros sambinhas terapêuticos, né? Fazer um mapa libidinal a partir dessas perdas, né? Assim, não é só ser um orgulhoso empreendedor de si mesmo, é também saber que é um sujeito de falha, né? Um sujeito que erra, um sujeito que tem sim limitações, né? E essas
esses fracassos, né, esses tipos de falha do sujeito, me parece absolutamente fundamental nessa concepção de sujeito em Freud. Não é por acaso que o Freud vai pegar o Édipo como um modelo. O Édipo ele só dá conta da sua travessia quando ele se cega, né? É a partir da admissão, né, de uma certa cegueira, que, nossa, eu achava que eu dava conta de ver tudo, né? O Édipo levanta a poeira e dá a volta por cima quando ele se cega. É esse o sujeito da psicanálise, assim, é quando o sujeito dá conta da sua falha. Não é para ser o grande empreendedor que vai resolver tudo, que não tem falha. Ao contrário, esse momento aqui de virada é um momento também de reconhecimento de que nós não somos senhores da nossa própria casa. Vamos ouvir um trechinho e a gente comenta. Essa frase, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, ela serve tanto para tratar tudo, né? Porque pode ser ali onde eu me defendi, qualquer um se defenderia. Nem sempre é chorar. Né? Às vezes a pessoa criou qualquer tipo de sintoma e comportamento neurótico. Eu me tornei um dependente químico, eu me tornei um obsessivo, me tornei um histérico louco, eu me tornei qualquer coisa que eu não quero ser e me envergonho tanto de ser, mas eu me tornei para me defender. Talvez se a gente começar o tratamento a partir daí, ali onde eu me defendi, qualquer um se defenderia. Qualquer um desenvolveria uma estratégia de defesa, porque é insuportável. Esse começo de parar de fazer julgamento moral de si mesmo e fazer assim um abraço da história, acho que é um começo muito importante para levantar a poeira. Super, é fundamental assim, essa travessia da culpa, né? Freud trouxe uma coisa absolutamente maluca para a história da filosofia moral, que é essa ideia de sentimento de culpa inconsciente, que não faz sentido do ponto de vista da filosofia tradicional, né? Culpa tem a ver com consciência, com se dar conta, né, do que fez, do pecado, etc. E o Freud vai falar dessa culpa inconsciente, um sentimento de culpa inconsciente. Schuldgefühl. Esse sentimento de culpa, quando ele é inconsciente, ele não consegue fazer esse reconhecimento. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava, porque do ponto de vista que você está falando, eu concordo total. Eu me defenderia disso também. Eu nem reconheço, né, que eu errei, que eu deveria ter feito de outra forma e tal. Às vezes a pessoa nem reconhece que doeu. Isso. Ela conta pra ela uma história e fala, não foi nem tão difícil assim. Isso. E ela precisa de uma outra pessoa pra ouvir, pra dizer, nossa, mas deve ter sido muito difícil. Isso. E ela, né? Testemunhar essa dor, né? Assim, de que, ali onde você não chorou, você deveria ter chorado, porque qualquer um teria chorado. Né? E às vezes a culpa não deixa a gente fazer isso, não deixa a gente dar a volta por cima, né? A culpa é um sentimento que, quando está inconsciente, mantém a gente preso, endividado. Isso é uma coisa que tem em alemão e no português não aparece. Schuld, em alemão significa culpa, mas significa dívida também. Né? Então, assim, a gente tem uma dívida, às vezes com a gente mesmo, né? Às vezes com o outro, assim, a gente não consegue dar a volta por cima, a gente não consegue... Quem acha que é loucura essa conversa que a gente está falando de culpa inconsciente, é só procurar nos sonhos, assim. Todo mundo tem esse sonho que se tortura, que se culpa, que se pune, né? Exatamente. Mesmo quando aparece um outro para punir a gente. Mas é a gente que está produzindo o sonho. A gente que produziu o sonho para ser assaltado, para ser perseguido, né, para ser despedaçado. Por que a gente está se punindo tanto no sonho? É bom, né, esses sonhos, que deixa claro, tá vendo? Ó, tem um lugar, tem uma voz em você dizendo para você que você merece passar por isso, que você quer isso para se aliviar. Isso, tem que sofrer e tal. E o enfrentamento disso é dar a volta por cima. É dizer, não, peraí, vocês estão me perseguindo demais, tem muita gente me perseguindo aqui, muito ladrão, muito fantasma me perseguindo, eu estou me despedaçando demais. Chega, não tem que ser punido por isso o tempo todo, né? Admitir que tem falha, que chora, que qualquer um choraria, que tem limite, que tem cegueiras, né? Que cometeu erro sim, se responsabilizar por isso. Mas é aquela velha discussão muito importante, muito densa, né, entre culpa e responsabilidade, reparação, que são diferenças matizes fundamentais na clínica, né, de fazer essa travessia da culpa dilacerante para uma responsabilidade mais tranquila, uma responsabilidade que acolhe, repara,
né, integra aspectos que eu também não gosto, né, o sujeito não gosta que tem esses aspectos, mas tem que estar integrados nele. E é difícil, às vezes, a gente explicar por que ao admitir a fragilidade, a pessoa vai se fortalecer. Perfeito. Né? Por que se posicionar nesse lugar de erro, onde eu errei, não chorei, não procurei esconder, onde eu chorei, todo mundo chorava, eu errei sim. E como que isso dá para a pessoa uma força, uma capacidade de tentar de novo, uma saúde emocional de recomeçar? Fundamental isso. A Melanie Klein tem um texto maravilhoso, um texto que ela deixou inacabado no final da obra dela, um comentário longo que ela tem sobre a Oresteia do Ésquilo, e ela fala que a gente tem que fazer um pouco essa passagem assim, do reconhecimento, né, de que essa culpa dilacerante, esses nossos erros, essas falhas que a gente não admite de jeito nenhum, no final de um processo analítico, devem ser reconhecidos como falhas edificantes, por assim dizer, né? Que o ódio que a gente endereçava para o outro, que o outro endereçava para a gente, é um ódio também edificante, que a gente conseguiu construir, é graças ao ódio que a gente conseguiu construir fronteira, por exemplo. Graças ao ódio que a gente recebeu do outro, que a gente conseguiu se proteger. Graças ao ódio que a gente endereçou ao outro, que o outro conseguiu dizer, aqui é o limite, e a gente conseguiu aprender. Então, esse texto da Oresteia é maravilhoso, assim, porque a Klein está mostrando como que as Eríneas se transformam em Eumênides, né? As Eríneas são deusas terríveis, dilacerantes, que julgam com vingança, com muita violência, e as Eumênides são as deusas transformadas, né? Que vão julgar de maneira mais paulatina, mais calma, reflexiva, com o tempo, como o julgamento humano deve ser. E a gente se julga, às vezes, pensando que quanto mais a gente se analisar, quanto mais a gente conhecer e estudar o próprio comportamento, quanto mais a gente conhecer o comportamento humano, menos a gente vai errar. E é o contrário, né? A verdade é que quanto mais a gente se analisa, quanto mais a gente se liberta da neurose, mais a gente suporta o erro. Isso, dá conta, reconhece a noite, né? Reconhece o lado obscuro que não tem como ser absolutamente iluminado. É legal essa imagem, né? Às vezes a gente ficar ali no escuro e suportar, né? Mais um pouquinho até amanhecer, né? Isso, dar conta e não querer acabar com a noite. Ou negar, ou culpar alguém. Isso, né? Pedir a luz de alguém, que alguém sempre esteja lá. Que alguém vá ter que chegar em alguns momentos e fazer esse discurso pra gente, tá tudo bem também. Isso é muito bom ouvir alguém, né? Vamos ouvir esse próximo trechinho, né? Assim, que é um trechinho de incentivo. Ouçam e vamos comentar. Reconhece a terra e não desanima. Levanta essa guarda poeira, volta por cima. Então, ouvir isso de alguém, ouvir esse tipo de incentivo, mesmo em psicoterapia, mesmo na análise, né, de que, olha, eu sei que você está sofrendo, eu sei que doeu, mas faz parte, né, inclusive faz parte você reconhecer o seu erro, você reconhecer que estava querendo ver demais, né, mas que na verdade é cego. Se reconhecer cego, se reconhecer a sua noite é absolutamente fundamental, né? Então, ter essa voz de incentivo é importante, né? Não deixa de fazer bem pra gente esse incentivo, esse exemplo, as histórias, né, das pessoas, né? A Beth Carvalho, nesse sambinha, nesse momento, fazendo show sentada, ela consegue se levantar nesse momento, né? Ela que fez show deitada, faleceu ano passado, mas assim, estava lá dando prova disso. Então, às vezes, a gente vê esses exemplos, né, edificantes, fazem bem, mas principalmente a gente consegue olhar para a história da gente e falar assim, qual momento da minha história eu conheço já essa experiência de responder, reagir e virar a página, né? E nessas horas, se a gente achar lá em algum ponto da história da gente isso dá uma força para a gente falar, não, eu já conheço essa atitude, eu vou experimentar aqui de novo, mais do que o exemplo alheio, né? Total, de qual que é o meu limite, o que eu tenho que dar conta mesmo. Então, assim, óbvio que a gente está tomando cuidado de não fazer coro ao discurso capitalista, né? Enfim, do empreendedorismo de si mesmo, de que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que levantar, eu tenho que ser um modelo de suportar qualquer coisa. Não é isso, de forma alguma, né? Assim, é
reconhecer o limite, reconhecer que também a gente tem que resistir, às vezes não levantar, não se deixar sucumbir, né, se sepultar, né, algumas vezes, porque reconhecer o limite, reconhecer o que de vez em quando não vai dar para levantar. Tem a palavra resiliência, né, que é perigosa porque está sendo usada muito nesse discurso, né? Tudo tem que estar bem, tudo muito positivo e tudo. Mas é uma palavra que vem da física, né? Quando um corpo deforma e tem uma habilidade de voltar ao normal. Então não é a gente passar a negar a deformação, né? Ou tentar construir tanta proteção que a gente nunca se deforme. É a gente ganhando saúde para voltar. Às vezes a gente vai pular no buraco e vai precisar ficar lá e vai ficar até por escolha um pouco. Isso. Eu tenho que ficar aqui um pouco, vou curtir isso, né? Até compreender, até digerir, né? Mas saber que eu vou ganhando musculatura para sair desse buraco cada vez mais rápido quando eu quiser. Isso. A ideia é essa, assim, de também não dizer que a vida sem buraco é possível, a vida sem noite ela é possível. Não é possível para a psicanálise, assim, a gente está marcado pelo recalcamento originário, né? Isso não é só uma teoria sobre a vida psíquica, isso tem uma consequência prática muito concreta, né? Dizer que o sujeito é constituído pelo recalcamento originário. O eu, ele aparece porque houve um recalcamento de boa parte do que o sujeito é, efetivamente. Boa parte, o eu cindido. Né? O recalcamento originário é um momento inicial, inaugural, do sujeito que separa ao mesmo tempo o eu de um lado e o inconsciente do outro. Né? A noite nos constitui, faz parte do que a gente é. A gente nunca vai se dar conta exatamente do que deseja, do que efetivamente dá conta, de quais são os nossos limites. Então, assim, dá conta também de que nós somos sujeitos de falha, né? Sujeitos que não vão se levantar, né, que vão dar conta da sua cegueira, que vão ter que suportar o seu limite. A psicanálise contrapõe um pouco esse discurso do empreendedorismo, de um incentivo meio tosco, meio idealizado demais, ao reconhecimento da falha. Eu imagino uma cena assim, uma casinha, né, a nossa casinha psíquica e as coisas em volta. E a gente às vezes aposta em pôr cerca, pôr granada, ou se tornar muito forte para defender aquela casa. E quando, na verdade, lá dentro da nossa casa, os nossos pilares balançam. E não adianta a gente pôr mina demais em volta, apostar demais nessa defesa, nessa proteção, porque tá dentro. Então, assim, e não vai ter como, né, a gente erguer uma casa completamente sólida por causa dessa divisão do eu que aconteceu lá atrás e que esse conflito que mora na gente. Então, a gente só pode aprender a sair dos escombros, a refazer a casa, né? A valorizar a ruína. Ter alguma coisa assim de reconhecer que, por mais que a gente reconstrua, e deva reconstruir em alguma medida, reconstruir a casa que caiu, mas é bom, sabe aquelas reconstruções antigas assim que deixam um muro antigo só para lembrar? Tipo assim, ó, essa casa foi bombardeada. Olha o muro original aqui como é que era, sobrou esse pedacinho aqui. É bom deixar esse pedacinho. É bom lembrar que toda casa é transitória, que toda casa é marcada pela transitoriedade, por uma contingência que a gente não controla. É bom lembrar que toda relação amorosa está marcada pela contingência da transitoriedade, de que a gente não controla tudo, de que o nosso corpo está marcado pela contingência da transitoriedade, de que por mais que a gente tome remédio, faça exercício, faça não sei o que, a velhice vai vir, a doença vai vir, o vírus vai vir uma série de contingências que vai marcar a gente pela morte, pela falha, pela dor, pelo limite. Isso que o discurso, principalmente o discurso lacaniano, associa à castração, né? O sujeito tem que admitir que é castrado, né? Isso é parte do discurso psicanalítico com muita força e eu acho que a gente tem que ouvir esse tipo de mensagem. Aceitar nossa impotência. Impotência. Então, assim, desde Freud a gente está tentando dizer o sujeito não é o senhor da sua própria casa, ele não vai se levantar toda vez. E se levantar, né, como você disse, pode levantar, mas não vai levantar sempre bonito. Ele vai levantar esfarrapado, ele vai levantar mancando. Freud, num determinado momento, ele fala disso, falando de ciência, né, da construção epistemológica da psicanálise, ele fala assim, onde a gente não pode chegar voando, a gente tem que chegar mancando, rastejando. Acho que ele está citando Goethe
para falar disso, e é um pouco isso, assim, nem sempre a gente vai voar. E é interessante a gente imaginar, assim, quando eu penso em grandes personalidades que eu admiro, tanto as públicas quanto aquelas pessoas que a gente conhece e admira, são pessoas muito conscientes da sua fragilidade. Isso. Né? Elas são admiráveis por isso. Por isso. Uhum. Né? Porque elas sabem que são grandes em algumas coisas, Claro. mas sabem que são pequenas em outras. Isso. Né? E isso torna elas muito inteiras, né? Uhum. Muito, talvez, verdadeiras, Isso. realistas. Uhum. Né? Eu acho que o final de uma análise tende a produzir isso, né? Esse reconhecimento de que, olha, eu sou bom, eu posso ser bom, né? Kleinianamente falando, né? Eu posso me identificar com um seio bom, eu posso ser um seio bom, eu posso ser um seio produtivo, eu posso produzir muitas coisas boas, eu posso suportar muito envenenamento, muito cocô explosivo, muito xixi venenoso, eu dou conta disso e mesmo assim vou produzir um seio bom, vou dar conta de dar a volta por cima, mas, kleinianamente falando, eu sei também que eu sou um seio mau. Eu sei que às vezes eu fico absolutamente vazio, que eu não dou conta de nada, que meu leite é péssimo, que ninguém vai gostar, que de vez em quando isso vai acontecer, que o meu seio vai desaparecer e vou não dar conta de... E é muito frustrante mesmo, né? É muito frustrante quando a gente fala, eu já conheço onde é o meu erro e eu fiz de novo. E fiz de É novo. horrível, você tem vontade de não olhar para a cara do seu analista. Né? Você chega lá e fala, eu vim aqui contar que eu fiz de novo. Isso. É horrível, é horrível. Né? A gente quer se punir, se torturar, achar um caminho para não acontecer, mas não tem outro caminho a não ser o da aceitação. Isso, dá conta disso, não vai ganhar estrelinha terapêutica hoje. Não, cara. Mas vai ganhar uma estrelinha terapêutica por reconhecer que a repetição ela é quase inevitável, que ela também não é o fim do jogo, né? Não é o fim da partida. A repetição ela mapeia o nosso campo libidinal e essa repetição talvez seja a grande forma de admitir pra gente que a gente não controla, né? Que a gente é limitado, que a gente tem efetivamente alguns limites para dar a volta por cima. Então assim, eu acho que um samba que ajuda muito a gente a contrapor do... Menino, tem que falar uma coisa. Digo. Tem que falar que tem uma frase desse samba muito machista, né? Que ele fala que um homem de valor não fica no chão e nem quer que mulher nenhuma venha lhe dar a mão. Como a gente já fez um samba inteiro falando sobre o machismo, a gente não vai se demorar nisso, mas só lembrando aí que Paulo Vanzolini, samba lindo, mas ele foi afetado ali pelo machismo da época e do ambiente dele, né? Que é uma mulher dando a mão. Isso. É tão bom e tão bonito quanto um homem dando a mão. Muito importante. O machismo estrutural não perdoa, né, o acaso, sempre vai ter uma escapulidazinha. Né? Muito bem, o samba fundamental, Beth Carvalho também, essa parceria com a Érica também. Esse foi o último sambinha terapêutico da segunda temporada. Me digam aí nos comentários se vocês querem mais temporadas dos sambinhas terapêuticos. Vocês já estão cansados da gente ficar aqui se divertindo com essa história. Exatamente, vendo essa diversão toda. Mas de qualquer forma agradecemos, eu e Érica. Sigam aí as redes sociais, comentem, compartilhem. Obrigado pela companhia de vocês. Vamos sambar todo mundo. Obrigada.